Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje com um convidado muito especial, ele que é aí o mago dos investimentos, o pioneiro aí, um dos pioneiros do mercado financeiro, empresário aí, fundador da Suno Research, uma das principais casas de análise financeira aí do Brasil de investimento. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Thiago Reis. Cara, brigadão pela participação. Obrigadão, Thiago. Você é um cara incrível, irmão. É uma honra, assim, como cliente da Suno, como aprendiz de investimento que eu fui lá em 2018, através de você, cara. Você me fez hoje um investidor. Oh, que legal. E eu sou um case seu aqui, cara. É uma honra para mim, como pessoa aqui, de estar com você aqui hoje no nosso podcast. Foi uma honra nossa, né, cara? É uma honra eu estar aqui, porque já nos bastidores eu senti que a conversa vai ser de alto nível. Vai ter uns cortes bons também. Tem que ter o corte, Tramontina. É uma honra, cara. Queria que você falasse um pouquinho de você, Thiagão. O que te fez entrar no mundo dos investimentos? Eu sei que vocês devem ter uma carreira longa, mas qual foi tua paixão de fazer, mas também de passar para as pessoas? Legal. Bom, vamos lá. Eu comecei a investir com 16 para 17 anos no final de 2002 para começo de 2003. E eu estava lá no final do colegial, né? Nem sei se fala colegial. Acho que é ensino médio aqui também. Ensino médio, né? Na época era colegial. E naquele momento as pessoas têm que começar a se decidir o que vão fazer da vida e tal. E naquela época a gente se informava pelo Jornal Nacional, né? Hoje não tem mais uma alma que vê, mas na época a gente tinha isso, né? Só tinha isso. E era o que tinha imagem melhor, né? E a internet, para eu me informar sobre cotação nessa época, eu tinha que esperar o jornal do dia seguinte, ou ver na Bloomberg lá passar, ou ligar na corretora. Não tinha na internet cotação. Daí eu estava vendo o Jornal Nacional, eu vi a bolsa subindo, a bolsa cair. O que é isso, né? Fui tentar me informar. E daí pergunto para cá, pergunta para lá. Meu pai era investidor, assim, como vários hoje tem no Brasil. Naquela época era mais raro, né? Raro. Ainda é raro no Brasil, mas naquela época era mais... É. Devia ter 50 mil investidores na época e meu pai era um desses. E daí eu perguntei, o que é isso e tal? Comecei a fuçar. E daí ele falou, por que você não toma conta de um clube, pequeno clube de investimentos que ele tinha, que tinha um valor de um carro popular? E daí eu falei, tá bom. E daí comecei a tocar aquilo. Eu me lembro que eu fui na livraria perto do meu colégio, que era ali o Shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo. Sei. Na época tinha Cultura lá, não sei se ainda tem. E eu entrei na seção de finanças, investimentos, que era pequenininha, mas, cara, por sorte eu me dei de frente com o primeiro livro que eu fui ler, que era o do Warren Buffett, que era a história dele lá. E daí eu me identifiquei. Eu falei, poxa, vou tentar aplicar isso aqui no Brasil. Né? E naquela época não tinha vídeos, não tinha YouTube. Eu fui ver uma entrevista do Buffett 3, 4 anos depois de estar investindo, porque não tinha YouTube. Né? Você se informava por livros e jornal. Era o que tinha, a única forma que tinha. Não tinha aqui um podcast legal para bater papo. Era assim que a gente se informava. E também eu dei sorte que era uma época muito propícia para o chamado Value Investing. Você tinha várias empresas tradando a 3, 4, 5 vezes lucro. Eu me lembro que a VEG era a empresa mais cara da bolsa. Hoje é 30, 40 vezes lucro. Naquela época era 7. Eu achava caro e nunca tive ação da VEG. E isso fez com que quem fizesse o básico ali, comprar uma empresa com ROI, PL baixo, já fizesse ótimos negócios. E assim eu comecei a tocar esse clube, ele deu, sei lá, 40% ao ano, a bolsa fez 30% ao ano até a crise de 2000, até a crise de 2008, né? Porque se você pegar ali aquele período de 2003, 2008, que foram os primeiros 5 anos da minha carreira, a bolsa só subia. Eu não me lembro de uma crise. Né? Pô, isso aqui me achei, né? Isso é bom demais, né? Não, e olha só, né, moleque, né, eu fazia 40% ao ano, eu pegava a rentabilidade do Buffett de 20%, eu falava, que esse cara, Não sabe de nada. Velhinho, sabe nada. Todo jovem já se achou certeza. de alguma forma na vida, e eu tive essa, né? E daí veio a crise de 2008, que foi bastante educativa, né? Porque... Aí colocou os pezinhos no chão, né? Ali... Agora, como que eu me seguro nisso aqui, né? Você vê suas ações caindo 40%, 50%, daí você aprende... Mas foi educativo, eu acho que eu aprendi mais, eu de certa forma sou agradecido, porque isso fez criar uma noção de que existe risco nas coisas, né? Você tem que olhar para o downside, não só para o upside, porque você vinha fazendo 40% ao ano, e não era só eu, vários gestores bons conseguiam entregar, fazendo o básico ali, você achava que isso era imparável, né? Aquele eterno, né, cara? E a crise de 2008 foi bastante educativa.
quebrou muita gente, né, cara? Quebrou. Não cheguei a quebrar, longe disso. Não, sim. Mas porque eu não tinha alavancagem, nunca fiz alavancagem, né? Nunca fez os trades? Nunca. Mas assim, mesmo não alavancado, você vê o Ibovespa caiu 50%, você vai cair algo parecido, né? Com certeza, mas é um espelhado, né? É. Mas assim, a Suno, como é que surgiu a Suno Research? Legal, eu comecei com esse clube, depois transformei no fundo, trouxe sócios, daí lá para o final de 2014 para começo de 2015, vendo a minha participação para o sócio. E um amigo meu de mercado, que é até um cara conhecido lá, o Anderson Lelders, lá da Real Investor, na época ele não estava na Real Investor, ele falou, Thiago, dá uma olhada aí nos fundos imobiliários, 2014 para 2015, tinha 80 mil investidores em fundo imobiliário. Pouquíssimo, né? Estão pagando 1% ao mês, vários. E daí eu falei, poxa, faz sentido isso, deixa eu estudar um pouco mais. E não tinha livro de fundo imobiliário no Brasil. Não existia podcast, não existia Aquele nada. teu guia é muito legal, cara, de fundo imobiliário. A gente fez o primeiro livro de fundo imobiliário do Brasil. Capinha preta, assim. O primeiro Foi canal esse de com o Baroni que você fez, não foi? Foi. A gente teve o primeiro canal de fundo imobiliário do Brasil. A gente teve o primeiro livro de fundo imobiliário do Brasil. E alguns dos principais sites de fundos imobiliários do Brasil são nossos. As pessoas às vezes não sabem, né? Mas o Status Invest, o FIIs, o Funds Explorer, que são sites de fundos imobiliários com muita audiência, são nossos também. Mas naquela época não tinha isso. Eu me lembro que para calcular o dividend yield de um fundo imobiliário, eu tinha que ir lá no site da B3 ou da CVM, não me lembro de qual das duas, baixar, fazer download lá dos documentos um a um, somar numa planilha de Excel os dividendos dos últimos 12 meses. Fazer uma média. E daí fazer uma conta ali do dividendo e tal. Não existia departamentos de RI sofisticados como hoje, né? Hoje é bem mais fácil, né, cara? Muito no site, mais. Hoje está mastigado, né? Hoje está mastigado. Não só os nossos sites, outros sites. Os próprios RIs das empresas fazem live. Das empresas, dos fundos imobiliários fazem lives, são proativos. Você manda e-mail, eles respondem. Naquela época, mandava um e-mail, respondia o cara do back-office lá. Tipo, tinha muito fundo que não tinha time de RI, né? Respondia outra área da empresa lá. E daí eu fiquei vivendo de dividendos durante um ano, que na verdade minha cabeça era aposentadoria mesmo, mas daí cansou. Renda, né? Daí cansou, assim, 30 anos, né? Pô, foi muito novo ainda. Porque assim, todo mundo pensa, eu quero me aposentar. Legal se aposentar, mas daí você liga pro teu amigo 3 da tarde, ele tá trabalhando. Né? Então é solitário, é bem solitário essa vida de aposentado com 30 anos. Daí eu ficava jogando FIFA até as 4 da manhã. Que delícia, hein, cara? Isso é a vida demais, cara. Mas não é legal, cara. Não tem nada mais frustrante do que às 4 da manhã você tomar um gol aos 45 do segundo tempo, cara. Porra, é difícil mesmo. Caraca, é difícil mesmo, É né, difícil. Pô, mas aí tu falou assim, cara, eu preciso movimentar. E daí eu assim, fui procurar um modelo de negócio. Eu tenho um amigo, o Ademar, que ele foi um dos criadores do Mercado Livre, né, foi o primeiro CEO, e ele falou para mim, Thiago, empreender é pegar um negócio dos Estados Unidos e trazer para cá. De certa forma foi o que o Mercado Livre fez lá atrás, né? Sim. Pegando, não era a Amazon, era aquele eBay? É o eBay, aquele de lance de leilões e tal. Obviamente que o Mercado Livre começou assim, depois virou depois melhorou muito, né? E muito mais coisa, né? Hoje muito mais do que isso. Mas isso foi a inspiração inicial lá. Então você pega o que deu certo nos Estados Unidos e traz para cá. E eu falei, pô, beleza, esse é o conceito. Vamos pegar alguma coisa de fora. E eu me lembro que em 2011 eu fui um dos primeiros analistas, né, na época de fundo, a explorar investimentos no exterior. A regulação era nova até, muitas coisas a gente testava. Como é que você marcava? Não tinha cotação no Brasil de BDR, né? Não tinha BDR no Brasil. Então, como é que você pegava a cotação de fora e botava aqui na Bolsa do Brasil? Porque você tem um fundo que é em real. Sim. As regulações na época não estavam previstas. Você pegava o câmbio de final do dia, o câmbio de começo do dia, e quando tinha feriado no Brasil e não tinha lá fora. Não era online, né? Então, a gente foi testando isso daí. Graças a Deus deu certo. E daí eu fiquei encarregado lá em 2011 de buscar investimentos no exterior para o fundo de ações que eu tocava lá na SET. E o mandato mais ou menos era o seguinte: procure ações lá fora. A nossa tese, que se mostrou correta, foi a seguinte: não existe só bons negócios no Brasil. Em 2011, 10, 11, não sei se vocês vão lembrar, o Brasil estava muito quente, os múltiplos das empresas brasileiras enormes, maior que das empresas americanas. Os Estados Unidos vinha da crise de 2008, então as empresas estavam muito baratas.
o Brasil estava lá na capa da Economist e tal, o Cristo Redentor indo lá para cima. E as ações brasileiras tinham múltiplos mais altos que as empresas americanas. O Itaú tinha múltiplo mais alto que o JP Morgan, o Pão de Açúcar tinha múltiplo mais alto que o Walmart. Assim. Então, era assim o dobro do múltiplo. E a nossa tese era o seguinte, não é possível que só exista bons negócios no Brasil, só as empresas brasileiras sejam bem administradas. E, na paralela, um imóvel no Rio de Janeiro estava mais caro do que em Nova York. Né, assim, percentual, assim, eu conheço Nova York e eu conheço o Rio de Janeiro. Para mim não faz muito sentido, né? A renda per capita, os riscos envolvidos. Né? Mas naquela época, era essa a realidade. E a gente não achava que ia virar o que virou, né? O câmbio que naquela época era 1,50 e para 5, nada disso. A gente só achava que, vamos ver, vamos diversificar, né? E daí eu fiquei encarregado de olhar as empresas de fora e eu conheci pela primeira vez as empresas de internet. Booking, Google, mas em seguida aí abri capital Facebook. E uma empresa que não é propriamente de internet, mas que tem a ver também, que é a Apple. Né? E a gente investiu em ações da Apple lá em 2011. Tem até um vídeo meu da análise que eu apresentei para o fundo de 80 slides lá da Apple. É um case que eu me orgulho muito. E daí eu fiquei com isso na cabeça. Essas empresas de internet são muito boas. Então, pegando aquele conceito que o Ademar tinha me ensinado, de empresas de fora, copiar e fazer no Brasil, eu falava, o que tem de internet e investimentos, que é a minha paixão. E daí encontrei uma empresa americana, que é listada na bolsa também, que chama Morningstar. Morningstar. Que é uma empresa bem respeitada, vale assim 10 bilhões de dólares na bolsa. E essa empresa ela tem vários serviços, mas ela começou de um jeito, que era vender assinatura de análise. No caso dela, ela começou em 85, ano que eu nasci, com o fundador vendendo análise através de carta, né, de correspondência, de fundos. Os Estados Unidos eles tinham essa cultura de investir em fundos e depois ele foi fazendo análise de ações, tem até análise de ações brasileiras. Foi adicionando outros produtos, né? O rating da Morningstar é muito conhecido, os fundos pagam para receber esse rating e outras coisas que eles fizeram em seguida, software, etc. Mas eles começaram desse jeito. Eu falei, vou fazer no Brasil. Não tinha, né? Não tinha. Tinha um outro player que fazia, mas de uma maneira bem diferente do que eu vislumbrava. Né? Eu falei, vou pegar aquele conceito dos Estados Unidos, internet, que a internet você consegue crescer mais rápido, você não precisa de muito capex, né? Você vende 24 horas por dia no mundo todo. Nós temos hoje clientes em mais de 50 países. Mais de 50 países? Mais de 50 países. O Status Invest, por exemplo, recebe acesso nos últimos 12 meses de praticamente todos os países do mundo. Quase todos os municípios do Brasil. Tá vendo, cara? Então, foi isso que eu fiz. Pegar um negócio que deu certo fora e replicar. Obviamente que a Morningstar ela seguiu por um caminho, a gente está seguindo por outro. Com a sua identidade, né? Eles foram por um caminho de software, rating, a gente está indo por um caminho de gestão de patrimônio, gestão de ativos, né? Cara, muito legal a história de vocês assim. A ideia de quanto tempo já tem a fundação da Soma? A gente vai fazer 8 anos. Estamos do 7º para o 8º ano. A gente faz um negócio com amor e carinho e dedicação como chega, né, cara? São 300 mil clientes. 300 mil clientes? 300 mil clientes. Caraca, cara. Acho que não são todas as empresas do Brasil que têm 300 mil clientes. Né? Não. E adiciona 10 mil por mês. E de investimento é difícil, né, cara? A pessoa ter isso. Porque hoje a gente vê... investir, eu acho que tem a questão da consciência, o cara saber que ele tem que investir para ele mesmo. Porque eu vejo hoje a pessoa com uma dor de guardar o próprio dinheiro. Ela acha que se penaliza se guardar o dinheiro. As pessoas querem o dinheiro imediatamente. É por isso que a gente está acontecendo muito a questão das bets. São mediatistas, que a gente vê o seguinte, a pessoa... E quem investe mais na bet? São as pessoas de baixa e média renda. Porque eles querem resolver o problema deles de forma imediata, achando que vai ganhar. Do que investir. Porque rico mesmo investe, vai no cassino, joga $1.000 lá, se divertir pra brincar. Não precisa saber, ele sabe que aquilo não é o caminho dele. Exato. O que tu acha aí, Thiagão, disso aí tudo, cara? O que tu tem achado aí? E eu acho que só tende a piorar com essa aprovação aí que eles querem aprovar, essa questão de jogos. Eu não estou acompanhando no detalhe, mas assim, o crescimento do número de casas de apostas, de usuários e o dinheiro que isso movimenta é preocupante. E eu confesso que eu mudei de ideia, porque eu tendo a pensar que as pessoas deveriam ter maturidade e tomar suas decisões. Né? Mas está se tornando o ópio do Brasil esse negócio. Os números são impressionantes. No mês passado foi 20 bilhões de reais
3 bilhões vindos direto do Bolsa Família. Né? Assim, pessoas que estão em condição vulnerável, que estão gastando um dinheiro que poderia ir para o alimento e estão deixando, porque isso aí é vício mesmo. É um vício como uma droga dessas pesadas que tem e que eu acho que, no mínimo, tem que ter uma certa regulação da publicidade, que hoje está solto de tal maneira que a publicidade ela só fala dos ganhos, ela não fala dos riscos. Assim, na minha concepção, várias das publicidades que os influencers vão fazendo ali no freestyle, né, são publicidades enganosas e que, na minha opinião, deveria ter uma dura. Já está tendo uma dura aí, um ou outro sendo preso, né? Então, eu acho que tem que começar no mínimo com a publicidade, sabe? Ser no mínimo que nem cigarro, que nem bebida. As causas, né, que pode ocorrer. Porque assim, hoje no Brasil você vê lá, pega um jogo de futebol, tem 12 casas de apostas. Todos os 19 times hoje da Série A são patrocinados por casa de aposta, cara. O nome dos campeonatos é Betano, isso. Betano, Copa do Brasil. E daí você vai ver, a Europa passou um pouco por isso. Não sei se vocês vão lembrar, o Real Madrid ele era patrocinado pelo Bwin. Lembra? Lembro. Lembra? Eu acho que o Milan também. O Milan também e tal. E o que aconteceu? Eles começaram a regular um pouco a publicidade. Na Premier League é proibido, né? Se não me engano, eu estou falando o que eu vi, tá? Que na Liga da Espanha é proibida a publicidade e na Premier League discretamente aqui no braço. E o negócio fica tão grande que começa a impactar o próprio esporte, né? A gente já vê algumas... jogadores querendo fazer interferência. Então, assim, pô, eu era um apaixonado por futebol, cara, e assim, não sei se é a idade ou se esses escândalos, eles tiram um pouco... Pô, quando tem muito dinheiro aqui em cima... E não é necessariamente o jogador, o gandula, o juiz, tipo, qualquer um ali, o cara que opera a luz do estádio, ele pode desligar e influenciar. É verdade, alguém entrar em campo, qualquer coisa. Qualquer coisa, então... E até para as empresas, né? A gente saiu uma matéria, poxa, as empresas falam assim, cara, hoje eu não consigo mais concorrer com as bets para patrocinar os times. Com certeza. É absurdo. Você pega quais são as maiores empresas de consumo do Brasil, né? Os bancos, Itaú, Bradesco, esses eram patrocinadores históricos. Sempre Vivo. Né? As empresas de telefonia. Bebidas e tal. Algumas de varejo, bebida. Né? As empresas de consumo, elas não conseguem competir, né, com as bets. O lado bom é que a gente agora começa a trazer jogadores interessantes, né? O Corinthians aí trouxe o DP e tal. Mas, pô, da onde que tá vindo o dinheiro? Tá vindo da bet. Então, o ideal seria que a gente fosse que nem a Primeira League, né? Uma economia moderna, uma economia pujante, exporta bastante camisa, equipamento e também a imagem, né? Esses jogos passam no mundo todo. Então, esse seria o sonho, que a gente atraísse jogadores, não porque os times estão ricos por conta da bet, mas porque estão ricos porque estão consumindo nossos produtos, né? Seja o futebol lá fora, as camisas lá fora, ou a economia interna sendo rica, né? Coisa que o problema disso tudo é que eu acho que traz um problema social muito grande. Muito grande. Porque as pessoas estão se endividando, os bancos vão começar a ter crelis, porque assim as pessoas não estão tendo como pagar. Porque a pessoa vicia, cara. Além da questão de a pessoa tem um primeiro passo que a pessoa quer jogar para poder fazer o dinheiro. Mas depois eu acho que ele quer recuperar. Aí ele dobra a mão. Aí igual o trade. Aí volta, pega empréstimo. Aí deixa de em casa faltar comida. Aí isso vai gerando um problema social, cara, que a sociedade vai sentir com força daqui a algum tempo. Porque se você for ver de onde os caras têm dinheiro para pagar, sei lá, 350 milhões pro Corinthians, porque alguém perde do outro lado, cara. Não tem outro lado. Assim, eu falo bastante disso, eu tô começando a ouvir uns relatos, e vem relatos de todas as frentes, assim. Médicos psiquiatras que estão falando que está explodindo, Poxa, é pai internando filho, molecada aí de 20, 25 anos sendo internada, tendo que tomar remédio. Tem notícias que eu recebo também de pessoas que estão tendo equipamentos das suas casas roubados. Gente que entra na casa do outro para roubar. É igual droga. Igual droga. É um vício, né, cara? A pessoa não consegue ficar alucinada, cara. É um vício. Então, um problema social absurdo que a sociedade vai sofrer. Mas eu não sei se esse mercado tem futuro a longo prazo, não, cara. Eu acredito que conforme essas coisas vão se intensificando, né, os problemas de saúde, esses roubos, furtos, etc., eu acho que começa a ter um burburinho na sociedade. E eu já estou vendo deputados das mais diversas frentes se movimentando. Já tem uma fala do senador Girão,
que é do Novo, e tem a Glaze Hoffman também falando do problema. Então, você tem assim partidos opostos que começam a reconhecer. E quando tem todo mundo percebendo que é um problema, eu acho que a tendência é acelerar algumas regulações para que se contenha esse avanço. O problema é que esse governo, assim, ele quer só visar imposto, né, cara? Ele não quer saber, às vezes, da pessoa. Aí, na ponta lá, quer arrecadar. Tem isso. Tem a questão toda do... Tá vendo que todo mundo ganhando dinheiro? Vou ficar de fora. De tudo, meu. Onde tem dinheirinho? Me dá aqui. Quer dinheirinho? Hoje reduzir o consumo e aumentar o imposto. Né? Mas só que aí o problema social depois vai ter uma crise de pessoas que perdem emprego porque não está conseguindo mais trabalhar direito, não consegue empreender. E, poxa, que nem você falou, não está crescendo de forma com base exponencial, de forma a sociedade gerando economia, emprego, consumo. Interessante? O PIB está crescendo, de fato. Sim. Nos últimos 4, 5 anos, né, o Brasil ele teve bem de crescimento, crescendo uns 3%, que para nós é um crescimento bom. Só que você pega as empresas de varejo, elas não estão bem. Tá. Então, para onde está indo esse dinheiro? Se o desemprego está baixo, se o PIB está crescendo, por que não está crescendo o resultado das empresas de varejo? Me parece que muito dinheiro tem ido para essas apostas aí, para esses jogos. Cara. Isso estava pior que é verdade. Teve um estudo que disse que diminuiu muito o consumo das empresas de varejo. Aí começaram a identificar mais ou menos a região, faixa. São pessoas que aí depois foram locar de onde está vindo mais número de jogos e começou a casar. Fala assim, cara, é esse mesmo público que está faltando que eu tinha. Aí tu começa a falar assim, cara, começa o estudo. Só que agora é amostragem, né? Quanto tempo a gente vai começar a identificar isso? Quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Isso é muito rápido. Agora, a prisão desse pessoal aí, cara, vai começar, eu acho que, piorar um pouco. Se eu fosse um influencer que faz publicidade, eu ficaria um pouco preocupado. Eu também, cara. Porque, assim, é uma sacanagem, cara. Eu conheço alguns que, pessoalmente, que os caras não jogam, não fazem nada, mas eles ganham milhões para falar isso. Que ganha aqui, é molinho, vem aqui, é só fazer isso aqui, ó. Olha o jogo hoje. Eles têm uma conta que só ganha, né? Eles postam lá e as pessoas acham que realmente eles estão ganhando dinheiro, mas não estão. A conta está programada para ganhar. Então... O que isso impacta nos investimentos, assim, que tu vê, assim, que para você deve ficar triste, né, cara? Porque tu tá ensinando algo que é bom para a pessoa. É bom, cara, é bom. Investir é bom, gente. Investir é bom, é saudável. É para tua vida, não é para deixar na corretora, não. É para você. Acho que o seu caso é um caso de sucesso. Cara, poxa, eu gosto, porque hoje eu já sou meio assim, eu vou comprar um negócio e falo assim, pô, cara, eu preciso? É necessário? E o melhor, os dividendos que você recebe, eu imagino que já pagam algumas contas. Pô, com certeza. Aí olha assim, ó, ih, cara, pintou hoje. Hoje mesmo já pintou umzinho aqui. Aí tu vai e fala assim, amanhã pingou, né? Pingou. Amanhã tem Banco do Brasil, tem Banco do Brasil. Eu falei assim, cara, pingou. Então, assim, isso é satisfatório. Está valendo a pena. Sim. Demora um pouquinho, mas você chega lá. Assim, eu acho que eu lido com um público que é o outro espectro, sabe? São pessoas que geralmente... O investidor do Brasil, a B3 disponibiliza esses dados, mas assim, é uma classe AB, um pouco de classe C. Geralmente é assim, uma distribuição normal, né, em volta dos 35 anos. Infelizmente, mas é uma realidade, mais homens também, né? Acho que o homem às vezes se interessa mais por isso, não sei o que acontece, mas tem mais homem. E essa é a realidade dos investidores do Brasil. Tem um pouco de intersecção com o pessoal que joga no bet, com responsabilidade, né? Não, acho que dá para jogar assim, tipo, com responsabilidade. Uma brincadeira, o cara tá dando uma brincadinha assim, acho que também dá pra parar, todo mundo tem seus vícios, né? Exato, tem gente que gosta... Eu gosto de fumar um charuto de vez em quando. Tipo, é saudável? Não, eu sei disso, mas é de vez em quando. Eu não acho... que te domina, né? E assim, eu sei das consequências. Não acho que eu vou ter um benefício como muitos jogadores de bet. Acho que todo mundo tem aí seu vício na vida. Sua fraqueza, né? Sua fraqueza. Tem gente que gosta de um whisky, eu não tomo whisky, mas tem gente que gosta de ir no McDonald's. Tudo bem, cada um tem seu vício. É difícil ter uma vida... Eu não gosto de McDonald's. Tu não gosta, não? Não gosto. Não percebi. É difícil ter uma vida 100% sem vícios, né? E tudo bem, acho que se for para se divertir de vez em quando, assistir um jogo com uma emoção um pouquinho maior, beleza. Mas tem essa galera do descontrole que eu acho que é outra galera, está distante desse mundo de investimentos. Óbvio que se várias dessas pessoas que jogam bet entenderem mais
de finanças pessoais antes de investir, né? Então, gastar menos do que ganha, etc. Talvez esse cara venha para cá, mas tem uma intersecção muito baixa desses dois públicos, do cara que é investidor e do cara que é viciado em jogo. Vai na consciência naquele primeiro passo, que é primeiro arrumar a casa, de gastar menos do que ganha. Uma educação financeira, pelo menos, né, cara? Porque assim, eu acho que está nesse planejamento o primeiro passo, né? Hoje 90% dos brasileiros não conseguem poupar dinheiro no final do mês. Nem sabe, às vezes, quanto ganha nem quanto gasta, né? E alguém pode falar, mas é que o brasileiro ganha pouco. Isso é meia verdade, porque quando você vai para outros países que têm uma cultura de poupança maior, por exemplo, como a China, que até 10 anos atrás era mais pobre que o Brasil. Sim. Foi um país construído com a poupança interna. Um país construído com a poupança interna. Então, o cara ganhava pouco, mas gasta pouco, mora num lugar simples, poupa, essa poupança ele investe no país. Foi um pouco forçado. Por quê? Porque na China não é que nem no Brasil que tem um monte de benefício. Então, se o cara não poupar, ele vai morrer na miséria. Né? Então, essa meio que forçada a poupar, né? Foi forçado a poupar, mas funcionou. Transformou a China num país que era muito mais pobre que o Brasil. A potência que é hoje. Né? Num país que é mais rico que o Brasil. Ainda não é uma renda per capita de Estados Unidos, tá longe, mas pelo menos eles estão indo nessa direção. E muito é por conta da poupança interna, que os países asiáticos têm um pouco essa cultura de gastar menos do que ganha. A mesma coisa no Japão, a mesma coisa na Coreia, né? Os tigres asiáticos, eles têm essa cultura. O Brasil tem essa cultura do consumismo. Dinheiro na conta vira pó. E assim, qualquer dinheiro. Assim, conheço jogador de futebol, já vi história de jogador de futebol. Cara que jogou na seleção brasileira 10 anos, foi para 3 Copas do Mundo e o cara tá quebrado. Jogou na Europa, assim, no melhor time do mundo, assim, galáctico. Isso é muito comum, né, cara? O pessoal que aposenta aí, esses dias eu fiz um podcast com o Danilo Avelar, que era do Corinthians, e fala, hoje é meu business, eu fazer investimento pra essa galera, né? Educar essa galera que, poxa, tem muita gente hoje, muito ex-jogador de futebol quebrado. Muito, quebrado. E assim, jogador de favor, inclusive. Consagrado, né? Consagrado. Jogador, assim, capitão da seleção, vocês devem ter visto Vai entender um negócio desse, cara. Vai entender. Jogou nos melhores times, nas melhores equipes, com as melhores pessoas e não conseguiu administrar o dinheiro. E a gente também tem aquele Arthur Cunha também, né? Que participou ele era jogador. Nossa, né? Ele falou assim, cara, o pessoal não guarda dinheiro. E hoje eu estou trabalhando nas bases com os pais para poder ajudar, ensinar os filhos a começar a poupar desde cedo o primeiro salário. Porque às vezes é uma diferença muito grande, o cara não tem nada. Aí do nada vai para 10 mil. Aí vai para um contrato 100 mil. Pô, cara, em menos de um ano, às vezes é de 1.000 para 100 mil. O cara vislumbra, quer tudo. Então, essa hora que o cara chega ali, pode acontecer uma lesão, é dispensado. E essa consciência eu acho que é muito bacana, né? A educação, né? Mas eu acho que os clubes eles deveriam pensar nisso também. Mas assim, a gente vê muito jogador hoje também que acabou botando muito dinheiro em pirâmide aí de investimentos não plausíveis aí. Que assim, não é questão de Bitcoin ou de criptomoeda, às vezes é um mix de algumas coisas que fala assim, cara, eu vou te dar 10% ao mês. Como é que tu vê isso? Qual é o impacto que tu tem visto? Porque assim, eu conheço um cara que ele perdeu R$1 milhão lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Não sei se tu conheceu lá. Aquela pirâmide lá. As do Rio eu não mexo. Lá de Cabo Frio. E o cara falou assim, cara, a cidade... Olha que incrível, a cidade inteira investiu não, perdi dinheiro. Perdeu dinheiro nisso. Porque assim, eu tô com ele aqui e você tá ali. Eu botei lá 10 mil, 100 mil, ganhei 10%. Aí ele vai falar assim, pô, Mário, tu ganhou, eu tô trabalhando que nem um maluco aqui. Pô, você fez meu salário no dia, pô, acha que aí você vai chegar e falar assim, vocês são loucos, entrar nada, eu tô ganhando um ano inteiro. Aí você fala assim, cara, eu não sou otário da parada, não. Ou seja, aí o pessoal começou a vender casa, pegar dinheiro em empréstimo em banco. Fala assim, eu pago 3%, vou ganhar 10, pô, tô rico. E assim, muita gente, ele perdeu R$1 milhão. A cidade quebrou, a cidade quebrou, cara. A mesma coisa desde lá em Campina Grande, na Paraíba. Muita gente saiu lesada de uma outra pirâmide lá que teve, a Bryce Company. Essa história de pirâmide, para mim, assim, eu nunca investi. Eu ganhei essa, vamos dizer assim, notoriedade de arranjar uma confusão com um ou com outro expondo, né? E eu fazia aquilo porque,
Cara, mais do que ganhar dinheiro, que eu acho mais errado, o que dá, assim, ódio é ver gente errada ganhar dinheiro, cara. Assim, mais prazer do que ganhar dinheiro, eu tinha prazer de expor esses caras, entendeu? Era uma coisa... Você fica puto que esses caras... Tem algumas pessoas que... Sacanagem. Tem algumas pessoas, raras pessoas no mundo que têm esse sentimento que eu tenho, assim, tipo, cara, puta, eu odeio uma fraude, entendeu? Tem gente que, pô, vê uma fraude, não, não só é vou comigo ficar mesmo, longe. não é comigo. Não é meu dinheiro, né? E eu conheci um dos caras que é um dos maiores peritos de fraude do mundo. Na hora que ele falou que ele tinha esse negócio, eu falei, putz, eu também, cara. Samuel Enter. Esse cara tem histórias muito legais. Ele foi CFO de uma pirâmide. Foi preso mesmo? nos Estados Unidos. Né? E daí ele colaborou com a FBI, aquelas histórias e tal. E daí ele virou um investigador O cara virou perito disso virou mesmo, né? perito e ele falou... Expert. ele virou, e ele falou, cara... mais do que ganhar dinheiro, o que mais me motivava durante muito tempo, uma coisa que é meio quase que uma doença, quando ele viu uma pirâmide, ele não conseguia parar de pensar naquilo. Desmascarar os caras. E desmascarar. Eu falei, pô, eu me sinto um pouco assim também. Acho que isso aí é uma doença que nós temos aqui. É uma briga que você não precisava, né, Thiago? E daí eu comecei a expor uma ou outra e tal. DD Corp, tinha umas aí, mas eram umas coisinhas pequenas. E daí tinha uma que era muito caricata, né? Que era a Bryce Company, não sei se vocês vão lembrar. De criptomoeda, lá da Paraíba. Era um cara que era uma figura, né? Assim, tipo, andava de Ferrari. Sempre assim, né, cara? Indo pra Dubai. Foi pra Dubai, irmão. Aquele terno com lencinho, óculos escuros em ambiente fechado, aquele sapato sem meia, né? Aquele estilo. A calcinha apertada. O cara fazia check assim na checklist do fanfarrão, né? E ainda prometia 7% ao mês. Pô, esse ainda Daí eu falei, agora eu vou expor esse negócio aí. Porque assim, qual que é a realidade? Qual que foi o melhor investidor da história? O Warren Buffett. Ele deu 20% ao ano, isso dá mais ou menos 1,5% ao mês. Esse cara aqui, ele é o Messi, ele é o Cristiano Ronaldo. Esse cara é o melhor. É o Pelé dos É o Pelé. Como que o cara chega e fala, não, eu sou 5 vezes melhor que o Pelé? Se fosse futebol, a gente ia achar que é piada, né? Imagina que chega um cara aqui e fala, ó, quantos gols faz o Messi numa temporada? 50 gols? Se vem um cara e fala, não, eu faço 200 gols. Pô, cara. Você vai falar, pô, você é um piadista, né? Nem no Só que FIFA no mundo dos investimentos, como as pessoas às vezes não têm noção dos números, sequer às vezes conhecem o Warren Buffett, esse 7% ao mês pode criar uma certa ilusão e muitas pessoas botam dinheiro lá. E daí eu expus e tal. E daí as pessoas falam, pô, Thiago, adorava daquela época que você mostrava os caras. A Operação Faraó. A Operação Faraó, É. que ficou bastante conhecida, foi muito divertido para mim, viralizou. Só que teve custos muito grandes. Assim, eu gastei, pessoal, R$500 mil entre advogado, Muito dinheiro, cara. perícia lá. Né? Só nesse caso, quase perdi minhas redes sociais. Segurança, né, pessoal. Segurança, tive que andar com segurança durante um tempo. Estresse. E assim, quantos obrigados eu recebi? Nenhum, entendeu? Tipo, foi um ou outro. Ô, Thiagão, via cliente do Abraço Company te xingar também no Instagram? Pra caramba, era o que mais mesmo, tinha. cara? O que mais tinha era ser um desinformado, sendo ser burro, não sei o quê. Então, e esses caras, depois que perderam tudo, não veio nenhum pedir desculpa, sabe? Então, não ganhei nada com isso. Ganhei umas viralizações, mas pô, por R$500 mil acho que eu consigo, se eu distribuir R$500 mil, eu acho que pago, né? viraliza mais. Então, e fora a justiça, que assim, não dá muito para confiar, sabe? Tipo, pô, quando você vê Muito rasa. o juiz de primeira instância, ele não tem informação em todas as frentes. Então, ele não sabe o que eu estava fazendo o trabalho de um analista e que esse cara sequer está num ambiente regulado, né? E eu sou analista de investimentos. O cara vem lá, me processa calúnia, difamação e tal, ganhei tudo. Mas naquele momento, o juiz dá a causa pro cara, entendeu? Como é que assim, pode, né, cara? Não dá pra entender um negócio desse. Então, assim... Ele devia ser cliente também, né? Será que ele é cliente lá? Opa. Então, assim, a gente vê nessas coisas... tem gente que não gosta das decisões do Supremo. Bom, esse aqui é o nível máximo da justiça brasileira. Você acha que embaixo vai ser melhor? Vai ser diferente? Que Não empresa vai. que as decisões são ruins aqui em cima, mas são boas na ponta? É difícil, Ainda mais que né? tem menos holofote embaixo. Ainda mais isso, né? Então, infelizmente, o nosso judiciário é difícil de confiar 100%. É né? difícil. Cara, a gente recebe algumas perguntas no nosso Instagram
da InvestCast, da InvestDicas também, de pessoas falando, poxa, eu tô pensando em investir nessa empresa aqui, me ofereceram isso, o que vocês acham? Qual que é os indícios, Thiagão, para a pessoa ótimo. não cair numa pirâmide financeira, cara? Bom, o primeiro indício é uma promessa de retorno alto. Né? Então vamos voltar lá para o Warren Buffett que eu falei anteriormente. Ele conseguiu 1,5% ao mês e esse cara aqui é o Pelé dos investimentos. Se alguém te promete mais do que isso, né? Prometer mais que o CDI significa que alguém está correndo algum risco. Então, risco sempre existe em qualquer investimento. Né? Você compra uma cota de um fundo imobiliário, não dá para prometer, porque tem risco de inadimplência, vacância, etc. Então, qualquer cara que promete algo acima do CDI, você tem que ficar atento. Não significa que não dá para entregar, mas não dá para prometer, porque você está correndo algum risco. Então, esse é o primeiro indício. Segundo indício, essa empresa não é regulada. Né? Uma atividade de investimentos é bastante regulada. Eu sou analista, eu sou regulado, etc. Então, veja se essa empresa ela está, vamos dizer assim, em cumprimento com a legislação. E tem algumas coisas que são cerejas do bolo. Né? Geralmente tem sempre um quê de ostentação ali no meio que você precisa ficar... Tu vê uma Lamborghini, uma Ferrari, ferrou, né? Você não vê o dono do Itaú de Lamborghini, podia comprar vários. Você nem vê o cara, né? Então, toma cuidado com isso. E outra coisa também, outra cereja do bolo, é aquele member get member. Se você trouxer um amigo, não sei o quê... Tipo, qual o nome disso? Você ganha mais, tipo etc. Marketing multinível desse Marketing multinível, fique esperto. Então, acho que se você olhar esses 4 critérios que eu acabei de falar, provavelmente você vai se livrar de quase todas as pirâmides. Thiagão, e outra coisa assim, o que você está achando do mercado brasileiro hoje, as empresas daqui para investimento? Você acha que é legal você colocar um pouco de investimento no exterior? Você está exposto ao dólar? O que você acha legal hoje como analista e expert? Eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos 10% dos seus investimentos no exterior em qualquer circunstância. Por quê? Porque o exterior, na hora que você investe no exterior, você está investindo em outros mercados que tem uma correlação menor que o Brasil. O que acontece numa crise geralmente no nosso país? A bolsa cai e o dólar sobe. Né? Quando você tem um investimento em dólar, pelo menos o dólar valorizou. Em reais, você tem mais reais. Então, isso reduz muito a volatilidade da sua carteira. Então, eu acredito que todo investidor deveria ter no mínimo 10%. Alguns mais, outros menos. Eu quero ter, no momento da minha possível aposentadoria, nos 65 anos, 45%. Hoje eu tenho 20%, 25%. Até lá eu vou chegar nos 40, 45%. Não que eu vá me aposentar, mas essa é a idade média aí do homem brasileiro se aposentando. E é esse o meu target, é esse o meu alvo. Eu quero chegar em 40, 45% fora, porque eu já fiz vários estudos e esse é o percentual que mais reduz a volatilidade da carteira. Mas você gosta de investir lá, assim, no exterior, o que você acha legal? Tipo em ações? Eu só invisto em ações fora. Nada de, tipo, fundo imobiliário de lá? Eu tenho muito pouco de uns REITs que eu comprei lá atrás, mas eu invisto pouco em REIT, eu invisto mais em ação mesmo. Em ação, né? Tu gosta mais de uma área específica, assim, ou tu faz um mix? Eu não sou investidor de área. Eu obviamente, que quando você diz área, dá para interpretar de duas maneiras, né? A região e o segmento. O segmento, né? As empresas americanas, elas são mais fáceis de ser analisadas, né? Então, sempre foi a minha preferência. O segmento de tecnologia sempre me atraiu nessas FANG. Né? Eu sou investidor dessas empresas faz bastante tempo. E o que eu via nessas empresas? As empresas tinham alto crescimento, ainda tem, mas quando eu comecei a investir nelas, lá em 2011, a Apple crescia 50% ao ano. Múltiplos que não eram elevados e um alto retorno sobre capital, além de um balanço fenomenal. Né? Assim, o balanço da Apple tem lá 50 bilhões de dólares, do Google 100 bilhões de dólares. Como é que você quebra uma empresa não tem com esse caixa? É difícil, né? E tipo, uma Apple, ela vende sozinha, né, cara? Daí tem várias empresas, cada uma tem a sua característica. Os produtos da Apple fidelizam muito os usuários. Eu sou cliente deles, estou vendo você também é. Eu também sou. É difícil pensar em trocar, né? Eu moro em Orlando, né, cara? Então, assim, eu tô aqui de 2 em 2 meses aqui no Brasil. E, assim, é absurdo quando lança. Então, você deve ver as reportagens aqui. Você mandou a foto esses dias da Apple, né? Do lançamento do iPhone 16. Sempre alguém chega assim, pô, mas traz um iPhone pra mim. Eu falei, cara, essa semana agora? Essa semana que lançou o 16? Não tem como, cara. Tu vê, assim, filas absurdas. E olha que pro americano, ou que esteja ali, é muito mais fácil o acesso. Porque você faz uma pré-ordem ali, mas eles querem ter no dia, cara.
Sim. E mais Eles baratos querem também, né? ter na hora ali, só para dizer, já tenho 16. Não pode esperar uma semana, não. Sim, tem uma fanbase forte, É um negócio assim absurdo. Eu conheci um brasileiro que era vendedor, ele falou assim, Mário, eu não tenho meta. Eu não tenho meta, porque eu não tenho comissão de nada, porque É uma das raras empresas de eu não varejo que não preciso tem... fazer nada. É todo dia cheio, cara. É. Aí eu falei, cara, e como é que pode? Aí isso tudo reflete nos resultados, né? Isso tudo reflete. Aí a única coisa que espera, às vezes, no resultado é o esperado do realizado, né? Porque às vezes Sim. não foi aquilo que esperava. É isso que impacta, mas sempre está crescendo. Sim, e ela conseguiu adicionar outras unidades de negócio, Isso. né? O tablet, o fonezinho. Se É fosse muito uma forte, empresa, relógio. se fosse uma relógio. empresa independente, seria maior que qualquer empresa do Brasil, o fone. É, Da verdade. né? É verdade. Eu já fiz essa conta. Já fez? Já. Tirando só o produto? Entre 100 a 200 bilhões de dólares Que seria o isso? valor Caraca. dessa empresa, mais que a Petrobras, o fone. O fone. O fone. Tu vê assim na rua lá, tu faz assim, todo mundo. É tecnológico, assim. É fone, Apple Watch. Mas não aqui sei no o quê. Brasil também, tá, cara? Até as pessoas que não têm dinheiro compram. Compra. Dá um jeitinho, um cartão 10 vezes, né? Compra. E cada vez mais software, né? Software, então, é o serviço que Verdade. você assina, né? Então, eu assino no meu, mais memória. Ah, o meu a também. nuvem, né? A nuvem. Meu também, eu assino E também. fora o programa de assinatura dos aplicativos, Os né? aplicativos, daí eles mordem 30%. Né? Aí, tá vendo? Isso aí tá dando maior confusão com os reguladores do mundo. É. E Thiagão, por exemplo, quando você analisa uma empresa assim do exterior, o que você acha em relação agora ao futuro que está vindo da inteligência artificial? Porque assim, tudo começa nos Estados Unidos, vem primeiro. O que você acha que isso vai impactar? Tem algum segmento que você acha que vai ser maior, adicionado a outra? Porque às vezes, por exemplo, às vezes tem isso, às vezes uma empresa que vai associada, às vezes é elétrica, às vezes. Sim. Sabe que eu estudei muito isso, e lá na Suno a gente debate muito com os nossos economistas o potencial. E a gente se deparou com um texto muito interessante sobre as potencialidades da inteligência artificial. Porque o custo de muitos trabalhos que hoje são realizados pelo ser humano podem ir para zero. Isso realmente pode impactar algumas profissões. Por outro lado, tem muitos serviços que hoje nós não utilizamos porque custa caro. Então, vou te dar um exemplo, né? Advogado ou médico. Às vezes você está com uma dorzinha no pé e tudo bem, você deixa para lá. Ou você tem uma dúvida de advocacia que você deixa para lá. Com a inteligência artificial, você consegue usar muito mais esse serviço. E com isso, provavelmente você, aquela dorzinha no pé, você vai resolver antes. Tira uma foto aqui e já te fala, toma aqui esse remédio aqui, já resolve. E com isso, talvez você viva mais. Com um advogado no teu bolso, com isso você consegue resolver um problema ou reduzir um passivo lá na frente. Né? Então, Interessante isso aí. é aquela lógica de que existem alguns raros produtos no mundo que quando você aumenta a oferta, aumenta a demanda também junto. Então, o melhor exemplo são rodovias na Califórnia, lá na região de Los Angeles. Dizem que somente 3% das viagens que as pessoas gostariam de fazer, elas de fato fazem. Porque está sempre trânsito. O cara fala, putz, eu queria visitar minha mãe, mas não vou porque está um trânsito gigante. Então, na hora que eles adicionam uma faixa, essa faixa já nasce cheia. Teria que multiplicar por 30 o número de rodovias para que tivesse um equilíbrio melhor lá do trânsito. Então, eu acho que este conceito é um conceito que poucos conhecem de economia, né? Que tem alguns raros produtos, quando você aumenta a oferta, aumenta a demanda. Então, eu consulto diariamente a inteligência artificial ali, para produtos que talvez eu não contratasse um profissional, sabe? Para serviços que talvez eu não contratasse um profissional para tirar essa dúvida e tal. E ela está ficando cada vez melhor. Então, aonde que eu quero chegar? A economia vai crescer, isso vai gerar ganhos de produtividade, vai aumentar o PIB e vai reduzir custo. Agora, tem que analisar caso a caso, né? Tem empresas que são mais expostas, tem empresas que são menos expostas. Eu diria que, sei lá, uma empresa como a Vale, não vejo muito como a inteligência artificial consegue substituir o produto que ela produz. Talvez até aumente a demanda. Porque se
o mundo caminha para esse mundo de inteligência artificial, provavelmente vamos precisar de mais data center é mais aço, mais energia, etc. Então talvez até aumente a demanda pelos produtos da Vale. Agora, tem segmentos que eu acho que estão um pouco mais, vamos dizer assim, expostos, né? Empresas de serviços podem estar um pouquinho mais expostas. Eu também acho que assim, acaba sendo a inteligência artificial vai diminuir daquelas pessoas que não buscam crescer, avançar. Sim. Elas eu acho que vão sofrer demais, porque vão ser substituídas. Eu fiz essa pergunta para a inteligência artificial, eu fiz 2 perguntas. Fez para ela? Eu falei, num futuro hipotético, a demanda por trabalhos e trabalhadores de menor grau de instrução vai aumentar ou diminuir com a inteligência artificial? Ela respondeu, vai diminuir. E daí eu fiz a outra pergunta. E para os trabalhadores altamente qualificados, nesse futuro hipotético da inteligência artificial, na sua opinião, ChatGPT, vai aumentar a demanda por esses profissionais? Ela falou, vai crescer. Então, quem está nos assistindo, eu recomendo que se torne um profissional altamente qualificado. E alguém pode falar, o custo da educação ele é alto. Sim, mas a internet barateia muito também, né? Hoje você consegue se transformar num expert muito pela internet. Eu me tornei um investidor muito mais pela internet do que na faculdade que eu fiz. Porque foi muito rasa. Não é rasa, mas assim, você teve muita prática de casos prática. De pessoas, né? Sim, a prática te ensina muito mais do que qualquer outra coisa. E tem muito conteúdo hoje em dia também, de graça na internet, né, que as pessoas podem aprender, poxa. Ou livros que são baratos. Livros, bastante coisa. Com certeza. E pessoas altamente qualificadas lá, né? Então, hoje você tem os melhores investidores do mundo com vídeos no YouTube. Eu, quando comecei, não tinha isso. Não tinha. Mas você quer pegar lá o Warren Buffett, se você maratonar o final de semana, você não vê, acho que 10% dos vídeos que tem dele lá. É verdade. E isso, hoje em dia, facilita muito esse aprendizado. Porque, às vezes, te dá acesso, democratizou um pouco mais a informação. Né? Sim, por outro lado, também deu espaço para surgir esses fanfarrões. Né? Aí tu pega um nicho aí do desespero. Então da ganância. Eu brinco, quando eu comecei, era um deserto de informação. Então imagina a vida no deserto. Era essa a vida que era do bem mais difícil, né? E era mais fácil para mim do que era 50 anos atrás. Na década de 50, 60, para você ver o balanço de uma empresa, você tinha que vir aqui na Bovespa, puxar o arquivo e ver. E ver manualmente, né? Manual, era assim. Né? Então eu já peguei uma fase melhor no começo da minha carreira. E hoje a gente vive num ambiente que é o contrário. Antes era o deserto da informação e hoje é a inundação. Então, é até demais, né? É até demais. O desafio da inundação é você separar o que é bom do que não é. O que é joio do trigo. Então são 2 desafios diferentes. Né? Lá atrás o desafio era você conseguir informação. Hoje é você filtrar a informação. Mas eu acho que a ferramenta até para os preguiçosos, cara. Os caras vão conseguir alavancar as carreiras aí, porque, poxa, essa ferramenta aí vai ajudar muito até as pessoas que não têm estudo, cara. Que sabe, mas tem o preguiçoso e que não sabe. Eu fui na palestra agora do Thomas Hu lá no Itaú, economista-chefe lá do Itaú Asset. Ele falou, cara, a gente aqui tá contratando bastante indiano. Indiano. Ele falou assim, poxa, os indianos tiveram, enfim, um azar de nascer na miséria, enfim. Mas ele falou, poxa, os caras que têm vontade, eu consigo nivelar os caras com as pessoas que têm estudo. Sabe que eu também já tive 2 caras indianos lá. Então, na verdade, um indiano e um de Bangladesh. Caramba, que legal. Suno é só um esperanto, né? E daí, na época que eles trabalhavam comigo, eu falava, na Suno o sol nunca se põe, porque quando se põe aqui tá... Boa! Isso é legal, hein? O nome dela era Nimi e o dele... Hussain, um negócio assim. Então até para as pessoas que não tiveram tanto estudo, mas para as pessoas que têm vontade também de aprender, os caras não conseguem ficar nivelados, pode falar, cara. Assim, os caras eram profissionais. Assim, tinha vontade, Você né? dava uma tarefa que eu achava que ia demorar 3 dias pro cara fazer, o cara fazia num dia e pedia mais trabalho. Então. E chamava de Sir. Tinha essa. Sir, Anything else, sir? Tipo, caramba. Ninguém chama de senhor aí. Lá em Orlando tem muito indiano, cara. Muito indiano. E eles sempre em posição de parte de tecnologia e de gerenciamento mesmo. Os caras estão avançando muito, cara. Só que assim, para entrar nos Estados Unidos, eles estão numa fila de mais de 15 anos. Para emitir o green card. 15 anos? É muita gente, cara. Tá doido, cara. Uma fila deles é absurda, Thiago.
Mas assim, o americano tá querendo eles, porque São os caras que trabalham. trabalham vontade, muito. né? Eu vi uma estatística que a renda per capita da segunda geração desses caras já é maior do que de americano. O filho do indiano que vai lá, Sim. desse sudeste asiático e tal, os caras vão para trabalhar e hoje trabalham mais que o americano médio, né? Trabalha. O americano, cara, ele tá numa curva depois da pandemia. Ensinaram assim, o cara a ganhar dinheiro sem trabalhar, né? o que acontece muito lá? Lá tu vai nas lojas, tá assim, busca-se funcionário, né? Qualquer loja. Mas Aí é tu mais, vai lá. é mais braçal? É um trabalho mais braçal, né? Tem de Tem gente de tudo. loja, assim, pelo menos nas lojas que a gente vê, assim, o escritório também deve estar precisando, mas o escritório é mais nos offices, né? Mas a questão das lojas, tu demora serviço até reposição de coisas na prateleira porque tá faltando gente. Mas assim, aí tu fala assim, pô, não é possível que tá faltando gente, mas muita gente não quer trabalhar de Não quer forma trabalhar. formal, quer fazer bico, porque já ganha bolsa do governo. Desde a pandemia Até agora hoje. ganhando bolsa? Até hoje, cara. Ah, por isso que o pessoal não quer trabalhar. Até hoje. Aí tu fala assim, pô, cara, tem um emprego. Pô, mas é registrado? Mas eu não quero, senão eu vou perder minha bolsa. Vou perder minha aqui. bolsinha aqui. Aí o cara se mantém, tem 2, 3 filhos, que lá o americano tem muito filho. Mas daqui a Então pouco acaba fecha dando essa isso. conta, né? Mas aí, se o Trump entrar aí, eu acho que vai dar umas Vai cortadas brecar a nisso aí, porrada né? de... O que tá achando da eleição lá agora nos Estados Unidos? O que tu acha, Eu Thiago? confesso que eu tenho acompanhado bem pouco, É. né? Eu vejo as pesquisas assim por cima e tá muito parelho. E a gente vive num mundo muito polarizado, né? Você tem que tomar um dos partidos. Mas, sendo bem sincero, desde que eu comecei a minha carreira assim, investir, tanto faz. Pô, legal tu falar É a isso. mesma coisa. Não muda muita coisa se é um ou é outro. De uma forma linear. Assim, democrata e republicano não. Fala aí, o que mudou tua vida? Nada. Ser democrata ou republicano? É muito pouca diferença, né? Assim, eu não sei. O pessoal lá diz muito que a questão do Trump melhorou muito a questão da economia nas empresas. Diminuição dos impostos, aqueceu mais, gerou mais empregos e aumentou o consumo e diminuiu o custo. O Trump para o Brasil foi muito bom, principalmente para o agro. Foi. O conflito de Estados Unidos e China, pouca gente sabe disso, fez com que os Estados Unidos importassem menos produtos chineses e a China não deixou barato. O que ela fez? Retaliou. Qual que é a principal pauta de importação da China? Agro. Vê o boom de produção de algodão no Brasil. Antes o algodão brasileiro chegava, deixa na vistoria, americano, pode passar. O que aconteceu? Inverteu. Inverteu. No brasileiro, pode ir. Americano, espera aí um pouquinho. Então, foi bom para o nosso agro. A gente entrou nessa briga aí ganhando, né? A gente nem entrou. A gente ficou ali A gente observando. a gente não tem nem arma para ir para a briga. Pô, não tem nada, cara. Eu acho que teve um estudo que eu acho que fosse pra guerra o Brasil duraria 7 minutos. Não tem arma, não tem preparação, não tem nada, cara. Imagina. 7 A minutos. única coisa que a gente tem é muita terra, porque terra é também uma coisa que ajuda numa guerra, né? Olha aí a Ucrânia. É mesmo. É difícil você dominar um território grande, né? É difícil. É difícil. A gente aqui tava meio muito grande. Até muito você grande. dominar a etapa, você perde o outro lado. É muito Aí você vai aquela queda de braço, né? É. Perde onde você dominou, aí tu vai mas avançando. não é lucrativo. Os Estados Unidos ou as grandes potências viram que ganha-se mais no comércio do que na guerra. Eles querem vender depois da guerra, né? Pra reconstruir. Só teve uma guerra entre dois países que tem McDonald's, que foi agora. Quando tem comércio entre os países, não vale a pena então a guerra. aqui não vai... Aqui não Vocês vale têm a pena, patrocinadora? Vocês têm patrocinador aqui, imagino, já tiveram. Aqui no canal? No canal. Nós estamos negociando alguns. Então, você entraria em guerra com o seu patrocinador? Não, posso. Então... Só se ele vacilar muito, né? Aí a gente tira ele. Então, Só se quando ele tem vacilar. comércio, quando tem uma relação comercial, é difícil ter guerra. Tem negociação, tem stick puxa, você negocia termos. Se você está com uma mão forte, você aumenta preço ou melhora as condições e vice-versa. Vamos acertar uma linha comum aí, né? Mas guerra não existe. É bom para ninguém, né? Não existe entre países e empresas que têm relação comercial forte. E o Brasil? Tu acha que o Brasil vai dar uma melhorada aí? O que você está achando do cenário Vamos lá. hoje? O Brasil tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. O que é o copo meio cheio? É difícil ser pessimista com o longo prazo do Brasil. Porque nós temos dois segmentos
que vão aumentar muito o volume de produção nos próximos 10, 20 anos, que é o agronegócio. Eu tenho estudado bastante isso e quanto mais eu estudo, mais eu fico impressionado com o que a gente fez e com as potencialidades futuras. Legal. Né? Eu brinco que tem 2 tipos de investimento. Aquele que quanto mais você estuda, mais pessimista você fica, e aquele que quanto mais você estuda, mais otimista você fica. E o agronegócio é desse. Quanto mais eu estudo, mais otimista eu fico. E o petróleo, a produção de petróleo deve crescer no mínimo 30% até o final da década, um petróleo de altíssima qualidade, margem alta, que é o pré-sal. Né? Isso aqui deve representar juntos uns 35%, 40% do PIB. Então você tem uma parte relevante do PIB crescendo de maneira significativa e esse dinheiro vai entrar na economia. Né? Queira ou não queira, né? Vai entrar. O fazendeiro ele vai comprar seu apartamento lá em Balneário Camboriú, vai comprar uma casa, vai construir uma casa nova. Esse dinheiro ele entra na economia. Né? Os dividendos da Petrobras, eu vou receber, você vai receber também. Então, a gente vai ganhar esse dinheiro vai entrar na economia. Onde que está a parte ruim? Todo mundo sabe. A ineficiência do Estado adicionado a esse déficit fiscal que precisa ser endereçado. Eu acredito que o Estado brasileiro criou mais benefícios do que consegue pagar. Né? Tentou-se consertar parte disso aumentando impostos, mas eu acho que não está sendo bom nem para quem aumenta, porque vocês devem ter visto as viralizações que ocorreram. Sim. Né? 2 bilhões de impressões de memes do nosso ministro. E ele é uma pessoa como a gente, assim, ninguém gosta de ter uma exposição ninguém dessa. gosta, é chato. O cara tem família, tem amigos, né? Tipo, pô, Ele você vê que desde então a discussão de novos impostos ela tem se reduzido. Parou um pouco isso. Aceleraram muito isso no início. Porque aceleraram muito também o gasto. Né? A PEC da transição, eu falava na época, e eu acho que eu fui até conservador. Eu falo que foi um dos maiores erros do Brasil nos últimos 10 anos e eu acho que eu fui conservador nessa afirmação. Sim. Porque esse déficit vai bater na dívida pública e vai ser a gente e os nossos filhos que vão pagar. Não você, porque você está morando fora, mas os que ficam... De vez em quando. Mas para os que ficam... Isso é verdade. O problema disso tudo é as pessoas da classe mais baixa que acaba sofrendo no vão consumo, sofrer mais ainda. Vão sofrer no mais mercado, ou na conta de energia. Sofre com cara. inflação, Tudo. sofre com juros altos. Né? O cara vai comprar uma geladeira, um carro, uma moto, a parcela vai ficar mais cara. Né? Aumenta a percepção de risco do investidor, tanto brasileiro quanto fora, então vai ter menos emprego. Né? Quantas empresas anunciaram novos investimentos nos últimos meses no Brasil? Pouco, né? E a gente não tem visto mais a IPO, né? É isso. A IPO é dinheiro na empresa. A empresa vai construir fábrica, vai abrir novas lojas, etc. Novos empregos. A gente está há 3 anos, acho que é o maior período desde que eu comecei a investir sem um IPO. Então, o dinheiro não está entrando nas empresas para elas fazerem os investimentos. Teve uma época que lançou bastante IPO, acho que uns 3 anos atrás, que nem você falou. Teve a Casa Mateus, né? Teve daí teve os excessos também. Acho que teve a Melius, teve um montão de empresas ali, aquela de pet, né? Acho que casos bons, casos ruins. Até fundo de agro também, acho que foi o primeiro na época que tinha sido teve lançado. Os FIAGROS que foram lançados, que daí foi uma questão regulatória. Mas teve empresas do agro. Mesmo no agro, teve empresas que foram um sucesso. Sim. Boa Safra, 3 Tentos. E teve uma que fez... como é que se fala? Teve recuperação judicial essa semana, né? A AgroGalaxy. Então, mas normal. Acho que o capitalismo é assim, né? As empresas vão se desenvolvendo, umas dão certo, outras não. E o capital vai concentrando naquelas que são mais competentes. Então, assim, na questão do petróleo, assim, quais são algumas empresas, como exemplo, que não é que seja recomendação nem nada, mas quais são algumas empresas que hoje estão bem posicionadas? Assim, eu acho que a Petrobras, né? A Petrobras está muito bem posicionada porque ela tem as melhores reservas do pré-sal. As outras empresas, as júnior, né? Elas não estão posicionadas para o pré-sal. E são empresas muito sensíveis, no sentido de... Não estou dizendo que são ruins, mas elas são muito sensíveis. Porque às vezes você pega uma plataforma da Petrobras, e a Petrobras tem 30, 40 plataformas, produz o mesmo que a empresa inteira. Então, se a Petrobras desliga para manutenção uma plataforma, beleza, para ela não muda tanto. Mas para uma pequena...
assim, a receita cai no abismo, assim, sabe? Por exemplo, aquela PetroRio. A PetroRio, ela deu uma ascendência boa, mas ela também depende de alguns campos que tem que ceder e tal. Eu acho que ela enfrentou um pouco de dificuldade, eu acho que é com o IBAMA, né? Sim, eu confesso que essa eu não conheço tantos detalhes. Eu conheço mais algumas outras. Mas é exatamente isso que eu estou falando, né? Assim, existe uma certa dependência. Né? Tem uma sensibilidade. Então, assim, por incrível que pareça, se eu tivesse uma empresa Petrobras e uma Junior no portfólio, eu teria mais Petrobras e menos da Junior, justamente por isso, porque é um interruptor, assim, o poço dessas empresas, assim, tipo, ou está ligado ou está desligado. E isso aí aumenta o risco do investidor. Imagina, você cai 30%, 40% a produção num trimestre porque deu um problema técnico. Isso acontece. E às vezes ela só tem isso ou uma outra, né? Exatamente. Está todo o giro aportado. Eu não acho que isso é necessariamente ruim, né? O pessoal fala, não compra o fundo monoativo, não compra empresa. Não, isso aqui você calibra na exposição. Sim. Né? Tipo, é uma empresa mais arriscada? Talvez seja. Daí você, em vez de ter 10%, você vai ter 2%, 3%. Diminui um pouco, né? E assim, hoje o mercado fala muito nessa... que teve esse do Bitcoin, esse halving agora, que eu acho que o pessoal fala muito, mas eu não sou muito fã de criptomoedas também, mas o que tu acha assim? Porque o mercado também não é regulamentado. É uma coisa que a gente às vezes não sabe se é uma chave que a gente não sabe se tem. Falar que eu tenho um pouco de criptomoeda, mas dá 1%, 2% da carteira. Só para falar que tem que se subir, eu tô junto, né? Mas também, o que tu acha assim do mercado hoje? Existe agora com esses fundos que abriram até com Bitcoin, né? Com Ethereum. Cara, eu não invisto e eu não mexo mais com essa turma porque o pessoal me pega pra Cristo, inventa fake news. Joga fake news, literalmente. Saiu uma sua fake news aí, né, Thiagão? E foi esses caras do Bitcoin aí que deturpam. Então, isso fala um pouco das pessoas, né, que investem nessa categoria. Não é todo mundo, mas boa parte ali. É um pessoal raivoso e que está disposto a criar inverdades sobre pessoas que têm apenas uma visão diferente. Eu falei da Petrobras, se você tiver uma visão diferente de Petrobras, cara, beleza, bem, do jogo. jogo. Mas essa turma não, cara. É uma turma agressiva, né, cara? São Uma turma que acha que, porra, não sei o que, tem que investir em Bitcoin, eles querem fazer uma lavagem cerebral na cabeça da gente. E quem pensa diferente é burro, não estudou, não sei o que. Ou você vai perder esse barco aí, vai ser que 1000%. E até pessoas que têm bastante know-how no mercado aí também, que tem bastante estratégia aí de investimento também em Instagram, enfim. Pessoas que têm nomes também jogando fake news, né, cara? Fake news. E daí eu não quero mexer com essa turma, não. Porque eles são tipo uma lavagem cerebral. Eu tenho amigos que eles botam all-in, cara, E assim, é muito dinheiro, cara. All-in não dá pra fazer tipo nada. assim, bota o dinheiro todo nas criptomoedas e não para nem pra botar uma renda fixa, um fundo de emergência, cara. Eu falei, gente, faz isso não. A gente entrevistou recentemente o Roxo e falou assim que tava indo bastante palestra de Bitcoin. Aí começou a ser muito contra, bater muito. O pessoal parou de chamar ele para as palestras. Ele falou assim, se for falar mal, se for falar, não me chama, senão vai dar merda. Assim, galera, eu não gosto porque é o seguinte, quem aqui nos últimos 6 meses comprou Bitcoin? Todo mundo levantou a mão. E quem usou Bitcoin? Todo mundo baixou a mão e falou, tá vendo? Por isso que eu não gosto. Já fui num podcast recentemente. É muito engraçado, cara. Os caras pra me xingar lá no YouTube, né? Dá pra fazer aquele comentário, né? E os caras me xingando. Eu falei, pô, mas você tá me xingando pagando em real, meu irmão. É verdade. Mas assim, tu vê que isso acaba tendo o ganho rápido também. Às vezes, no vislumbre disso. Sim. Não é a questão do conceito, às vezes, porque não sabe nem para que serve, às vezes. Não sabe nem a tecnologia para que é, como é que vai ser, o que. Não se importa. Às vezes é questão de falar assim, cara, eu vou ficar fora não, porque não sei quantos por cento subiu. O cara comprou uma pizza com 18, hoje, se eu tivesse, eu compraria, estava bilionário. Eu acho que isso tudo interfere na ganância, cara. Com certeza. É um dos raros ativos, talvez junto com apostas, que a volatilidade é vista como um atributo do produto. Quando você investe, você deveria buscar risco, retorno e liquidez. Sim. Menos risco, mais retorno e mais liquidez. E o risco pode ser mensurado através da volatilidade. Então, o que você quer no investimento? Você deve querer mais liquidez, você deve querer mais retorno e menos risco, menos volatilidade. Você conversa com essa turma, você gostaria que esse ativo fosse que nem o CDI? Não. Não dá. É muito pouquinho. Então, essa merreca aí? Então não faz sentido
Então, você joga tudo que eu aprendi de finanças até hoje, que é esse tripé aqui. Joga fora. E daí não dá mais para conversar, entendeu? Não dá, porque já perde, já fala assim, agora vamos conversar com doido. Aí tu vai falar assim, você outro? O Barça também não gosta de Bitcoin, não, cara. O Barça, o Buffett. Quem entende não gosta, né, Thiagão? Porque assim, ficou rico, não tem um negócio por trás, né? Tipo uma grande empresa. A Petrobras tem um petróleo ali que ele faz tudo, ele gera para a economia. É absurda também, né, cara? É muita incerteza através do Bitcoin também. Agora, o que aconteceu? Teve esse último halving aí que o pessoal botou a expectativa. Aí já é aquela questão da expectativa muito grande, quando todo mundo está posicionado e o negócio não vai. Mas daí, aí o pessoal fica doido. Isso aí, nesse caso específico, eu não sou um perito, mas aparentemente tinha uma data meio fixa ali que ia acontecer isso. Mas isso aqui é a expectativa de mercado. É isso aí. Assim, aula número 1 de microeconomia. Se você sabe que vai aumentar o preço, já não vai aumentar. Você já compra hoje e daí já aumenta hoje. Né? Aumenta hoje antes. Se antecipou o mercado ali. Tipo, vou fechar um hotel no Rio de Janeiro, em Copacabana, no Réveillon, que é caro. Você acha que vai aumentar o preço só no dia? Nada. Claro que não. Já começa hoje a ficar caro. Aí o pessoal já está assim, o preço já está atingido. Se vai ter o halving, já vamos fazer hoje, já vamos nos posicionar hoje. É uma coisa muito incerta. Assim, é claro que nada é certo, mas quando você vê fundamentos de uma empresa, você está acompanhando o histórico da, que nem você falou da VEG. A VEG também, que nem você falou ali, o preço dela. Então, assim, é uma empresa que tem plausível, ela nunca deu prejuízo acho que no balanço dela. Não que eu lembre. Acho que ela nunca deu. Então, assim, tu vê que é uma empresa que está andando, tem fundamento, tem um porquê. Às vezes a realidade, a expectativa não é aquilo que se esperava. Aí talvez não suba muito, o preço cai, a bolsa cai, não era isso tudo. Mas está subindo, está andando para frente, né? É isso. É isso aí, Thiagão. Queria que desse umas considerações aí, pessoal, que começar a investir, falar um pouquinho aí, o que você acha, para os jovens aí que estão começando a ser um pouquinho mais consciente. Legal, bom. Primeiramente, foi um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. O prazer foi nosso, cara. Até chorar, cara. Até chorar, o cara é brabo. Quero vir aqui mais vezes. Tá convidado já, cara. Mário volta quando pra cá? Novembro? Novembro. A gente vai fazer um mesão da galera da Suna, hein? Opa! É legal falar de investimento com quem entende. Assim. Colocar o roxo também, o roxo. Vamos, puta, eu adoro o roxo. Sabe que o roxo a gente fuma charuto junto. Mesmo? Cara, que legal. Você tava esses dias com Felipe Félix? A gente recebeu ele aqui também esses dias. Puta, adoro ele. Rapaz, é um menino que é 19 aninhos, mas moleque é... cria minha. Ele falou. Eu adoro o Thiago. Eu achava o Thiago. Falei, pô, também, cara. Adoro o Félix. Bom, o que eu posso falar para quem está acompanhando? Acho que tudo se resume à fórmula dos juros compostos, né? O valor futuro do dinheiro é o dinheiro que você aplica hoje, vezes 1 mais a taxa de juros. Isso tudo é exponencializado ao número de anos. Então, para você ter mais dinheiro amanhã, o que você tem que fazer? Trabalhar nessas 3 frentes. Você tem que poupar mais hoje. Daí, para poupar mais, você ou ganha mais ou gasta menos. Não tem muito o que fazer. Ou você melhora a sua taxa interna de retorno, mais juros, investe melhor. E daí não é fácil. Você tem que estudar bastante. Ou investe por mais tempo. E você vê que as grandes fortunas da Bolsa foram fortunas que trabalharam nessas três forças, né? Então, Warren Buffett é um cara que é poupador, né? Assim, tem o mesmo carrinho lá e tal, faz 20 anos. Então, faz isso durante muito tempo. Então, um cara poupador. 2, investir melhor. O cara é um dos melhores investidores. E por mais tempo. Óbvio, a gente está pegando o melhor exemplo do mundo, mas acho que todo mundo consegue trabalhar um pouquinho nessas 3 fortalezas. Sim. E talvez você não vai chegar a ser o Buffett, mas se você chegar a ser 0,1%, já tá bom. Bom pra caramba, já né, chegou cara? antes, já chegou muito longe daquilo que tu era. Exatamente. É verdade. Então, basicamente isso. Trabalhe para poupar mais, invista melhor e faça isso por bastante tempo. Você é um exemplo vivo aí de que dá para prosperar, certo? Galera, é isso aí. Poxa, Thiagão, brigadão pela sua presença. A gente tá muito feliz com você aqui. É verdade, cara. Uma referência do mercado financeiro aí, né, Marozinho? Pô, cara. Então é isso aí, Um dos que galera. eu mais gostei, Invistam gente. em conhecimento,
né? Busquem conhecimento. Hoje em dia a gente tem bastante conteúdo gratuito na internet, podcasts, audiobook, livros também. Então, esquece esse negócio de pirâmide financeira, de jogo de tigrinho. Agora tem também o jogo do foguetinho. Tem foguetinho agora, cara. Tem de tudo. Para as pessoas perderem dinheiro agora. Então, segue o Thiagão lá também, segue a Suno. Né? Então, busquem conhecimento aí, invistam com sabedoria e pense que amanhã vai chegar. Então, pense na sua aposentadoria. Não dependa do governo, porque essa conta vai quebrar, essa conta não fecha. Então, e dolarize seu patrimônio também, que isso é muito importante também. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal aí, dá um like, compartilha com todo mundo. Obrigadão, hein, cara. Fera demais. Valeu, Thiago aí. Estaremos aqui em novembro e fica o convite para ir lá na Suno. Mesão da Suno, hein? Vamos fazer o Mesão da Suno lá na Suno. Abraço.